Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com declarações do Ministro da Administração Interna, que diz que os bombeiros são a grande força da estrutura da proteção civil. Ainda sobre os incêndios, Monchique quer plano de reordenamento económico definido até dezembro. Falamos da greve dos enfermeiros, que já ultrapassou os 90% de adesão. Analisamos o terrorismo e as ramificações na Europa e na política internacional. Analisamos a Turquia de Erdogan e até quando poderá resistir sem aliados. São então estes os temas que temos hoje em análise e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente então por falar das declarações e por analisar então as declarações do Ministro da Administração Interna relativamente aos bombeiros e à importância que desempenham na proteção civil. Bem, uma saudação a todas e a todos os nossos telespectadores, dizer-lhe que suponho que as declarações do Sr. Ministro, adequadas e proporcionais, surgem depois de uma manifestação verdadeiramente inacreditável do Sr. Presidente da Liga, que ultimamente, com todo o respeito, está vocacionado para catástrofes. Mas não gera bem. Não gerou bem a do Sporting, apesar de tudo, porque demorou muito tempo, empastelou as coisas, como é sabido e notório, e também não está a gerir bem esta situação. Porquê é que não está a gerir bem? Porque acho que está a alimentar uma guerra que é velha na proteção civil. E que era velha porque os bombeiros, com alguma razão, diga-se em abono da verdade, têm legítimas expectativas relativamente à proteção civil. O que não podem é esquecer-se, com todo o pundonor, todo o voluntariado e todo o nosso reconhecimento, que os fogos que vamos tendo não são propriamente fogos que possam ser geridos só com voluntariado. Os bombeiros são absolutamente essenciais, conhecem o terreno, conhecem as circunstâncias locais e por isso serão sempre imprescindíveis o voluntariado, ou seja, pessoas a tomar conta de pessoas, a cuidar de pessoas. A voluntariarem-se para o emprego sazonal nos bombeiros, é isso que me está a dizer? Pronto, o que eu digo é que a problemática dos incêndios, com o fim das estações do ano claramente definidas, implica uma proteção civil profissional. E, portanto, há aqui uma... E também os bombeiros. Exatamente. E, portanto, há aqui um novo corpo que foi criado pelo Governo, que estava na lei há muitos anos, desde 2006, que são os GIPs. E eu lamento dizer que já vejo nas redes sociais uma espécie de comparação entre uma força criada em especial para trabalhar 365 dias por ano na problemática, na prevenção dos incêndios, e uma força que, do ponto de vista do cuidar das pessoas, é importante. Anda mal Marta... É essencial. Claro que é. Anda mal Marta Soares ao tentar criar aqui uma animosidade entre os bombeiros voluntários, que o são nessa medida, e os GIPs. Por isso, os grupos de intervenção prioritária, assim se chamam, foram criados por lei do Governo e do país. O Sr. Marta Soares vai ter que viver com uma nova realidade, que são incêndios, com a dimensão dos que aconteceu em Monchique, que não são tanto, de alguma maneira, extensos, mas são intensos, está a ver? E, portanto, por isso queimaram zonas e outras não queimaram. Nós vamos ter que viver com esta realidade, vamos ter que ter prioridades no combate. E, portanto, era útil que nós todos percebêssemos que a grande ideia que temos dos nossos bombeiros, que fazem tudo, desde transportar doentes, desde acompanharem idosos, desde todas aquelas tarefas que significam pessoas a cuidar de pessoas, que é a nobre voluntariado dos bombeiros, não é mais compatível com o tipo de fogos que temos. Aliás, em 2013... Mas está o país preparado para esse tipo de fogos que o Albino nos diz? Não, o que eu digo é esta coisa muito simples. Nós estivemos confrontados neste momento com um dilema, que é deixar morrer pessoas ou salvar as pessoas e deixar arder floresta e bens. Este é o dilema com que estamos confrontados. E não vale a pena estarmos a dizer que há pessoas, das 100 e tal pessoas que o ano passado morreram, muitas optaram por aquele caminho. Só que agora não estão cá para dizer, como algumas pessoas disseram em Monchique, eu fugi à GNR e eu salvei os meus bens. Se não estivessem salvos,
se fariam hoje parte das vítimas mortais dos incêndios e como depois de morrer não falam, a culpa seria do governo. Está a ver? Por isso, eu acho que anda bem este e qualquer governo que crie uma estrutura profissional para lidar, como aliás temos em Gaia. Portanto, estou muito bem colocado para dizer, nós temos sapadores. Os GIPs são um patamar acima dos sapadores, que, como sabe, não existem em muitos concelhos do país. Não existem sapadores, ou seja, não há bombeiros. Especificamente os bombeiros. Exatamente, existem os bombeiros voluntários, tal como nós conhecemos, que quando toca a fogo, por muita preparação que tenham, de facto, precisam de trabalhar todos os dias do ano, ou seja, o país deve aos portugueses uma organização de proteção civil profissional. Não pode assentar nos voluntários. Coisa diferente é, por exemplo, que o Dr. Marta Soares se aplique em perceber como é que ambas as realidades têm que trabalhar no terreno. Como é que se podem coordenar no terreno. Isto é diferente, porque os bombeiros vão continuar a apagar incêndios. Mas quem tem que fazer frente aos incêndios, quem tem que ter uma estratégia para os incêndios, são profissionais. Os exércitos dos países, o nosso exército português, é hoje um exército que não tem voluntários. Está a ver? São profissionais. São pessoas que aderem e querem ter uma vida profissional ligada às questões da defesa militar. É para aqui que caminhamos. Por muito que isto custe aos bombeiros, não se trata sequer de os subalternizar, não. Trata-se de deixá-los a fazer aquilo para que existem, que é vida por vida, que é cuidar da vida dos outros, mas não porem em risco a sua vida, que era o que eu ia dizer quando a Helena me fez a pergunta. Em 2013 morreram 13 bombeiros neste país, ou seja, os fogos estão a ganhar uma dimensão tal que não é justo. E era precisamente essa a questão que lhe fazia. Era precisamente essa a questão que eu queria colocar. Indo de encontro aos fogos que o Albino diz certo. Que estão a ganhar uma dimensão claro. Que nunca antes Portugal tinha assistido. Certo. E é precisamente tentar perceber se de facto o país está preparado para fazer face a esses incêndios. Não está preparado. Está a preparar-se. Para mim isto é claro. Agora, há uma prioridade que este governo deu e que acho que nenhum governo no futuro vai deixar, que é a primeira prioridade num incêndio é a vida humana. E também é a vida humana em quem combate o incêndio. Portanto, tem que ser profissionais que saibam, que estudem, que trabalhem os ventos, os fogos, as condições climáticas, para que possam em cada momento perceber o que é que devem fazer perante um fogo. E especialmente na prevenção. Porque, como imaginará, e como o seu Primeiro-Ministro disse numa coisa que foi muito glosada, mas ele tinha razão, é que uma vela, ou seja, um incêndio no início é muito fácil de apagar. Agora, depois de começar a ganhar dimensão é muito complicado. E nós sabemos que os GIPs são forças treinadas para irem a qualquer lado para resolver o problema de um fogo que está a começar. Por isso tem apoio da Força Aérea, da Vigilância. Coisa diferente é depois do fogo ganhar dimensão, como se viu. Este fogo teve, supostamente, ou estava, em condições de ser controlado pelas forças locais. Quando perderam o controlo, e desde que a Proteção Civil Nacional assumiu o controlo de Monchique, o fogo durou só 2 dias mais. Portanto, há que aprender com as realidades. E eu penso que os médicos são o melhor exemplo que temos de profissionais que se regem pelas evidências. E as evidências apontam no sentido de que nós não podemos continuar a assentar o combate aos incêndios em estruturas voluntárias. Mas é preciso que também essas estruturas tenham condições e lhes sejam dadas condições para se profissionalizarem. Helena, eu não sei se é para se profissionalizarem, porque eu não sei se as empresas onde os bombeiros voluntários trabalham todo o ano estão na disposição de perder esses ativos que têm. Portanto, eu diria outra coisa, que se possam estabelecer mecanismos em que bombeiros voluntários que queiram profissionalizar-se o possam ser, tudo bem, parece-me bem. Agora, não é profissionalizar estruturas de bombeiros que são, por natureza, voluntárias. Quer dizer, então, estamos a falar de outra coisa e o Dr. Marta Soares está a esconder o jogo. Será que o Dr. Marta Soares é mesmo ele que quer acabar com os bombeiros voluntários? Ou com o voluntariado nos bombeiros? Esta é a questão de fundo, não é? Eu não defendo isso. Eu defendo que o Estado deve criar uma força profissional que permita um ataque eficaz aos incêndios
deixando depois aos bombeiros aquilo que eles sabem fazer bem, que é cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas significa apoiar pessoas que estejam a defender as suas propriedades e os seus bens do próprio fogo. Agora, numa estratégia de ataque, a um fogo que pode ganhar dimensões imensas, numa floresta que estava apontada, como ainda temos algumas, como um barril de pólvora a médio prazo, nós não podemos viver do voluntariado, porque se assim fosse, o voluntariado tinha conseguido ao fim de 2 dias controlar o incêndio. Era ao fim de 2 dias, perdeu o controle do incêndio e quando entrou a Proteção Civil Nacional com os tais jipes, o incêndio foi dominado em 2 dias. Muito bem, ainda, Albino Almeida, nos incêndios, na temática dos incêndios, Monchique quer plano de reordenamento económico definido até dezembro. Bom, não se diz aí o que é que Monchique vai fazer nisso, porque estamos aqui exatamente, parece que estamos com as mãos trocadas. Ou seja, dizemos que os bombeiros, como forças locais, são imprescindíveis e a seguir dizemos que um plano de desenvolvimento de Monchique tem que ser feito em Lisboa. Isto não me parece estar de acordo com coisa nenhuma. E eu não conheço os detalhes. Espero, sinceramente, que o Plano de Desenvolvimento Integrado da Serra de Monchique, que já se fala desde o incêndio de 2003, há 15 anos, finalmente possa ser implementado, porque há agora 27 mil hectares para reflorestar. É preciso repensar o ordenamento da floresta? Eu creio que a própria... Não apenas cingindo-nos especificamente a Monchique, que de facto exige então aqui que seja este plano de reordenamento económico definido até dezembro, mas em relação a todo o país. Eu acho que quando o Sr. Presidente da Câmara de Monchique, que dá voz a esse desejo, fala em plantações de árvores autóctones, ele está rigorosamente a pedir ajuda para que não seja possível plantar lá tanto eucalipto como o eucalipto que lá se plantou ou que lá nasceu, nos últimos 15 anos, desde o incêndio de 2003. E nesse sentido, eu acho que nós temos que olhar para determinadas áreas do país como áreas onde o eucalipto provavelmente não vai poder continuar a nascer ou a ser plantado, exatamente. É nesse sentido, Albino Almeida? Interpreto nesse sentido, porque naturalmente um plano integrado tem a ver também com os bens, com as pessoas e com os bens. Albino Almeida, aquilo a que assistimos, de facto, sabíamos que Monchique era um dos concelhos que estava em risco e, de facto, o que é que falhou? Olha, desde logo é estranho porque falhou o lugar onde tinha estado o Primeiro-Ministro e onde, curiosamente, sabemos hoje, era difícil ter telemóvel. Por isso, era uma zona isolada. Não era fácil, por exemplo, fazer a geolocalização de pessoas que pudessem ter andado por ali com telemóveis, que é hoje apontado como um elemento que consegue pegar fogo através do controlo através do próprio mecanismo do telemóvel, se é possível criar uma ignição. E, na verdade, é muito estranho, porque a Perna Negra era um local do Algarve, como temos alguns no Nordeste Transmontano, onde não há telefone. A gente quer ligar com os amigos ou quem não tem rede telefónica. Não é por acaso também que, paralelamente ao incêndio, começou logo uma investigação criminal sobre a possível origem do incêndio. Porque há quem diga também, nas televisões, há quem diga muitos disparates, mas há pessoas que nos dizem, por exemplo, quem salvou porcos em Monchique, que dizia que era fogo posto, porque durante a noite em que o fogo andou perto de uma criação de porcos em Monchique, as pessoas diziam que ouviam uns barulhos e dos sítios de onde vinham os barulhos a seguir nasciam chamas. Isto vale a pena ser investigado, porque nós podemos, na realidade, estar perante fogos profissionais, daí a importância da floresta autóctone de que fala o Presidente de Monchique, ou seja, se não houvesse lá nada a perder, nem houvesse interesse em que ardesse, provavelmente a dissuasão, o tipo de floresta que exista lá, para fruição, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Monchique, levará a que, naturalmente, este tipo de possibilidades que aqui estamos a levantar nem sequer se levantassem. Ou seja, mais uma vez coloca-se aqui a questão de ser fogo posto. Sim, sim, porque repara, sabemos todos que 10 anos é o suficiente para uma floresta ganhar riqueza que pode ser transacionável. Portanto, como não se pode cortar a floresta, incendeia-se. Este é o balanço que se faz do incêndio de Monchique, Albino Almeida. O balanço uma vez que também ainda não tínhamos falado aqui. O balanço possível, Helena, porque eu tenho a convicção de que voltaremos a ter aqui já na qualidade de Secretário de Estado o engenheiro José Artur Neves, que há um ano atrás nos veio aqui falar de árvores bombeiras. Ele foi Presidente da Câmara de Arouca, como é sabido, já falámos dele aqui algumas vezes, e por isso vejo que a linguagem do Sr. Presidente da Câmara de Monchique provavelmente
de repente ficou alinhada com a do secretário de Estado, e creio que a coincidência é porque ambos são autarcas. Um já foi autarca e outro ainda é, exatamente. Muito bem. Albino Almeida, depois então de termos aqui abordado a temática dos incêndios, primeiro com a importância dos bombeiros, depois Lembrar-lhe, com o devido respeito, peço desculpa de interromper, que nós podemos estar outra vez na iminência de um verão distendido, tal como o inverno foi prolongado, está bem? E por isso podemos estar a ter problemas destes até outubro. Com este incêndio em Monchique a ser o primeiro do com ano zonas de críticas 2018. que são assinaladas pelo IPMA. Todas as vezes que há uma alteração do clima em Portugal, o IPMA assinala conselhos, já vamos a este requinte, assinala conselhos em risco. Em risco. É Muito bom bem. termos isto presente, porque temos 308 conselhos e, portanto, quando assinala 13 ou 14, está a dizer que é para ali que devemos concentrar as forças, os tais GIPs, por exemplo, que falámos há bocado. Ter atenção redobrada também. Claro, porque são terras pequeninas, também não podem ter grandes ativos de bombeiros, está a ver o problema? Esta é que é a questão de fundo, ou seja, isso para mim é essencial, esta articulação. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de saúde e falamos da greve dos enfermeiros, que já chegou então aos 90% de adesão. Pois, o Primeiro-Ministro... É uma semana complicada para a saúde. É uma semana complicada para os enfermeiros, porque nós não podemos desligar estas greves sistemáticas na saúde a um aumento da intolerância dos utentes. E nós, a semana passada, para a minha grande tristeza, ouvimos falar de agressões a médicos e enfermeiros. Ou seja, as pessoas consideram que tem que haver equilíbrio no exercício de um direito fundamental como é o direito à greve, porque aparentemente aqueles que são atingidos são os que não podem fazer nada para se defender das greves, que são os doentes. E, portanto, esta será mais uma semana em que a estatística dirá 80, 70, 90, não importa. Há uma coisa que eu tenho a certeza, o Orçamento de Estado não acomodará nada que não seja sustentável ao país para responder às reivindicações dos enfermeiros. Isso eu tenho a certeza absoluta. E se tivesse dúvidas, líamos todos a entrevista do Primeiro-Ministro no passado fim de semana ao Expresso e ficávamos esclarecidos. Albino Almeida, de facto, aquilo que se reivindica, aquilo que os enfermeiros reivindicam, o descongelamento das carreiras, já ouvimos falar deste tema também. Já, só que isto tem momentos. Os MEI, em primeiro lugar, viram reduzidas, por isso, viram os seus salários que estavam cortados repostos, deixaram de pagar sobretaxas e passaram a trabalhar 35 horas. Por isso, significa que a seu tempo virá a carreira, nas novas condições. Não perceber isto é tirar o país para uma insustentabilidade que pode pôr tudo em causa. E, portanto, com tempo e paciência, os enfermeiros perceberão que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Hão de fazer-se algum dia, mas não no mesmo dia. Mas chegarão aqui a acordo com o Governo, relativamente ao descongelamento dos anos de carreira? Com toda a sinceridade, eu acho que está toda a gente, já falámos disso aqui, a achar que por haver eleições no próximo ano e por poder dizer nós, os enfermeiros, nós, os professores, nós, os funcionários públicos, não vamos votar neste Governo, que vão conseguir levar a carta a Garcia. Não vão, sabe porquê? Porque em relação a 2011 há uma experiência. Toda a gente sabe hoje que se estas políticas forem interrompidas, virão políticas iguais, parecidas ou piores que aquelas que vivemos entre 2011 e 2015. Eu acho que essas verdadeiramente ninguém quer. Portanto, eu não sei se vão chegar a acordo, se vão acabar a perceber aquilo que estamos a dizer aqui. Ou seja, tudo tem vez para se poder realizar. E aquilo que se vem a fazer é o caminho certo para que não haja sobressaltos no futuro. Muito bem. Albino Almeida, então aqui a greve dos enfermeiros, que se vai prolongar ao longo de 5 dias, vai então no seu segundo dia de greve, com uma adesão que chega então aos 90%. Albino, falamos agora do terrorismo, e falamos do terrorismo e das ramificações na Europa. Vamos ver. Eu acho este talvez o problema número 1 que vamos ter para os próximos anos. Porque, do ponto de vista do terror como forma de fazer política, desde a Revolução Francesa, que nós o conhecemos. E ele não é racional. Não se trata, por exemplo, de uma luta como a IRA teve na Irlanda, como a ETA teve em Espanha, como outros movimentos tiveram noutros países, em que se percebe exatamente a causa, em que se percebe exatamente em que é que acreditam, o que é que querem fazer. Aqui não. Aqui um cidadão zangado com o Ministro das Finanças de um país tem hoje mecanismos que lhe permitem fazer um atentado. E, portanto, eu gostava de separar o fenómeno do terrorismo
daquilo que normalmente acontece na Europa, que é andar-se à procura de um árabe qualquer ou de uma ligação ao Islão ou ao radicalismo islâmico para justificar tudo o que acontece. Eu não creio que tudo possa ser justificado assim. Até porque, na maior parte do que tem acontecido, verificamos que são nascidos na Europa os autores dos atentados. Por isso. Há aqui poderemos dizer que a integração não é feita como se esperava que fosse? Eu acho que há outro problema, com o devido respeito. Deixe-me invocar aqui o Dalai Lama. Ele dizia uma coisa que é importante. Eu acho que nós não estamos a conseguir explicar aos nossos jovens porque é que o nosso bem-estar europeu pode custar tanto aos povos, por exemplo, dos países que têm as matérias-primas. E esta é que é a questão de fundo. Quer dizer, os árabes vivem hoje, salvo raras exceções, em grande e extrema pobreza. E isso tem que ser assim, supostamente, porque as matérias-primas têm que ser suficientemente baratas, entre aspas, para não porem em causa a estabilidade e o conforto da nossa vida cotidiana. Por exemplo, no caso dos combustíveis, não é? O petróleo, quando sobe 2 ou 3 euros, nós aqui começamos a vociferar porque os preços aumentam. E isso, naturalmente, obriga a que os governos tenham tendência a procurar que as matérias-primas não ultrapassem determinado preço na origem. Isso implica empobrecer os países que vivem delas. E este é um problema velho. E como infelizmente, ou felizmente, se quiser, o petróleo do dia a dia nos vem dos países árabes, e lá, de facto, o islamismo tem duas vertentes, é uma religião tranquila, quando lemos, mas tem, de facto, hoje intérpretes muito radicais, nós vamos demorar uns anos a perceber e a erradicar o fenómeno do terrorismo. Como é que se justifica que estes jovens que já nascem na Europa depois façam esta conversão para o radicalismo? Bem, eu acho que o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, e o filme que já todos pudemos ver no cinema, explica muita coisa. E na realidade, vivendo melhor que os de lá, os que estão cá não estão verdadeiramente integrados. Eu lembro-me bem das privações que os nossos imigrantes passavam em França e como chegavam a Portugal nas férias e ostentavam um bem-estar que não tinha nada a ver com a realidade que eles viviam em França. Eu diria, portanto, que os imigrantes em qualquer país, nesse país, vivem sempre abaixo da norma desse país, sendo que para o país de origem deles vivem bastante acima, está a ver? E, portanto, esta contradição aparente, não é? Porque no fundo não chega a ser uma contradição, é uma realidade, mas é uma contradição aparente em quem chega ao país de origem e sente que já progrediu e quem, estando no país de chegada, sente que pertence ao grupo dos menos protegidos. Esta tensão fica na cabeça das pessoas e muitas vezes é, digamos, a razão pela qual eles ficam despertos para serem seduzidos por doutrinas que pegam a igualização do mundo, como é o caso do radicalismo islâmico. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso último tema. Falamos agora da Turquia. Até quando resiste sem aliados? Albino Almeida, é a questão que se coloca. Pois, há uma resposta para esta questão? Há uma resposta direta e objetiva? A pergunta é muito bem posta. E eu, que tenho uns anos disto, diria, fazendo-lhe a minha justiça, que as perguntas fazem-se como se deve e as respostas dão-se como se pode. E porquê é que eu digo que vou dar uma resposta como posso? Porque eu tenho mixed feelings sobre isto. O mundo aprendeu alguma coisa com o Iraque, com o Irão, quando matou o Shah do Irão, lembra-se, há uns anos atrás, e foi buscar os ayatollahs. Depois cometeu o mesmo erro no Iraque. Cometeu o mesmo erro na terra do senhor Gaddafi, na Tunísia, não é? E na Argélia, a Primavera Árabe foi no Egito também. E, portanto, eu diria que a Turquia está aqui à nossa beira. Nós dividimos a Europa, separámos-la na Turquia, não é? Por isso, a Líbia do Sr. Gaddafi talvez seja o exemplo, e a Síria, o que está a acontecer na Síria, que mais nos deva preocupar. Porque os líderes destes países podem não ser o pináculo da criação, está a ver, do ponto de vista...
Agora, eu tenho dúvidas, e por isso os mixed feelings, os sentimentos mistos, sobre se a democracia é transplantável. Isto é, se nós podemos derrubar um ditador só porque ele é ditador e depois no dia seguinte a democracia está a funcionar bem lá. E não está. A democracia mais antiga da Europa é a inglesa, decidiu sair da Europa com os resultados que estamos a ver. E por isso eu aconselharia prudência. Tenho, no entanto, uma esperança. A esperança de que a Alemanha, ao limite, não deixará isolar a Turquia. Primeiro porque tem muitos turcos dentro da Alemanha. E em segundo lugar, porque a desestabilização da Turquia tem consequências? Traria muitas consequências para os alemães em primeiro lugar e a seguir para todos nós num momento mais deferido. E por isso tenho esperança que a Alemanha lutará para que, sem apoiar ostensivamente a Turquia, porque tem problemas que não pode apoiar, naturalmente também terá aquele princípio da defesa da vida, da sobrevivência, o instinto de sobrevivência para não deixar a Turquia ficar sozinha. Muito bem, Albino Almeida, terminamos então hoje com Obrigado. a Turquia e aqui a questão que se coloca, se resiste ou não sem aliados. Albino Almeida, voltamos a ver-nos para a semana. Boa semana. Muito obrigado para si também e para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas hoje em análise com Albino Almeida. Eu regresso amanhã.